Emoções como sistema de orientação. Objetivo: compreender o papel das emoções como guias para decisões e comportamentos. Conteúdo: introdução ao conceito de emoções como sistema de orientação pessoal. Vamos falar também de famílias das emoções, modelo de Paul Ekman e referência ao filme Divertidamente. Conexão entre emoções e ambiente de trabalho. Você já se pegou numa situação em que só depois de agir pensou: caramba, por que eu reagi desse jeito? Pois é, isso tudo tem a ver com o universo das emoções. Elas não estão aqui só para deixar a vida mais colorida ou dramática. As emoções são o nosso sistema de orientação pessoal, uma espécie de GPS interno que nos guia, muitas vezes sem percebermos, em praticamente tudo o que fazemos. Pensa bem, suas emoções influenciam o que você tem interesse em fazer, como você percebe as situações à sua volta e até mesmo como você interpreta o mundo. Elas afetam desde aquela vontade de encarar um novo desafio até o desânimo diante de uma tarefa que parece impossível. E mais, elas moldam a nossa realidade. Afinal, a forma como nos sentimos sobre algo define como enxergamos esse algo. Se eu me sinto animado com o projeto, eu vejo 1000 possibilidades. Se eu estou com medo, eu só enxergo riscos. Agora, falando um pouco sobre as famílias das diferentes emoções. Já ouviu falar de Paul Ekman? Esse cara estudou profundamente as emoções humanas e identificou 6 emoções básicas, que de uma maneira ou de outra todos nós sentimos: alegria, tristeza, raiva, medo, nojo e surpresa. Parece familiar, né? Se você já assistiu o filme Divertidamente, sabe bem do que eu estou falando. Aliás, o filme deu um show ao representar como todas essas emoções trabalham juntas ou brigam entre si para nos ajudar a lidar com a vida. Cada uma dessas emoções tem um papel importante. A alegria, por exemplo, nos motiva a buscar conexões e momentos de prazer. A tristeza, ao contrário do que muitos pensam, não é uma vilã. Ela nos ajuda a refletir, a buscar o apoio de outras pessoas. A raiva nos dá energia para enfrentar injustiças, enquanto o medo nos protege de perigos reais ou imaginários, mas que sentimos como reais. O nojo evita que a gente se intoxique, seja por uma comida estragada ou por algo moralmente repulsivo. E a surpresa? Ela não está no Divertidamente porque ela é uma emoção transitória. Ela é muito rápida e ela nos prepara para o inesperado. O mais interessante é que essas emoções não se manifestam apenas na nossa vida pessoal. No ambiente de trabalho, elas estão sempre presentes, mesmo que a gente tente esconder. O medo de errar pode nos paralisar. A raiva diante de uma injustiça pode nos levar a agir impulsivamente. E a alegria, com uma conquista, por exemplo, pode nos tornar mais engajados. Entender esse universo emocional é essencial para a gente navegar pelos desafios do trabalho, desde lidar com feedbacks difíceis até motivar uma equipe. No fim das contas, entender as nossas emoções nos dá uma vantagem gigante, uma capacidade de escolher como queremos agir, em vez de sermos reféns das nossas reações automáticas. É como aprender a surfar. A gente não controla as ondas, ou seja, as emoções, mas a gente pode aprender a reconhecer cada uma delas e escolher a melhor maneira de se manter de pé. Aliás, isso de comparar uma emoção com uma onda é algo bem interessante, porque se você esperar um pouco, a reação emocional vai passar, sem alimentar as emoções com os nossos pensamentos terríveis. Sim, daí ela vai passar. Só que não é isso que acontece, né? Cada vez que a gente sente uma emoção desagradável, como medo, tristeza, raiva, a tendência é a gente ficar ruminando essas situações que aconteceram. E aí a gente consegue acessar um outro tipo de família emocional, as emoções sociais, também conhecidas como emoções secundárias. Inveja, vergonha, culpa. E tem, claro, uma emoção que é a campeã de audiência do nosso tempo. Você se lembra? A protagonista do Divertidamente 2? A ansiedade. Eu falei sobre ela num artigo que eu vou deixar para leitura,
que fala sobre a pressa e o excesso que invadem o nosso tempo e como essa emoção ela é desafiadora. Eu falei sobre ela numa palestra que eu fiz sobre o universo de emoções e eu vou trazer aqui um trecho dessa palestra. A personagem laranja e hiperativada, protagonista do Divertidamente 2, existe para projetar cenários futuros, antecipar ameaças possíveis, imaginar desdobramentos de ações presentes, prever possibilidades que podem nunca acontecer, mas que exercem sim um enorme sofrimento no tempo presente. A ansiedade se caracteriza como essa imaginação projetada sobre as ameaças do futuro e, na prática, se transforma numa sensação de urgência, uma busca de controle do que não podemos prever, um excesso de pensamento que paralisa a ação. Por sua alta energia, a ansiedade espanta todas as outras emoções da cabine de comando. Não é pouca coisa para se lidar. Você já sentiu aquela sensação de estar sempre correndo atrás de alguma coisa, mas sem saber exatamente o quê? Bem-vindo ao clube. A ansiedade é como aquele amigo inconveniente que aparece sem ser chamado e toma conta da festa. O problema é que ela não só atrapalha o nosso bem-estar, mas também a nossa capacidade de se concentrar, de focar no que realmente importa. Nos dias de hoje, a quantidade de estímulos que a gente recebe é insana. Notificações, prazos, mensagens, redes sociais. É como se a gente estivesse constantemente conectado a uma tomada de alta voltagem emocional. E quando isso acontece, a gente fica literalmente tomado pelas emoções, com a cabeça cheia, pulando de pensamento em pensamento, sem conseguir prestar atenção por muito tempo numa coisa só. Essa dificuldade de concentração está muito ligada à forma como a gente lida com as emoções, especialmente aquelas que surgem quando a gente sente pressão. A ansiedade faz o nosso cérebro entrar num modo de alerta máximo, como se a gente estivesse sempre diante de um perigo iminente. Isso era útil lá atrás, quando enfrentar um predador era uma questão de vida ou morte. Mas hoje, ela dispara até quando a gente está respondendo e-mails ou numa reunião comum de trabalho. O desafio aqui é aprender a reconhecer quando estamos sendo tomados pela ansiedade e usar estratégias para voltar ao momento presente. Sabe aquela ideia de pausar e respirar? Parece meio simples, até meio boba, mas funciona. Quando a gente pausa, a gente ganha tempo de perceber o que está rolando dentro da gente. E muitas vezes esse ato de consciência já ajuda a acalmar uma tempestade interna. Entender e gerenciar emoções como a ansiedade é fundamental, porque sem isso a gente corre o risco de viver no automático, sempre reagindo e nunca escolhendo de fato como quer agir. E é aí que a inteligência emocional entra com tudo. Não para apagar a ansiedade, isso seria impossível, mas para te dar ferramentas para lidar com ela de um jeito mais saudável. Então, se você se sente sempre pilhado, que não consegue desligar, que tem dificuldade de se concentrar, saiba que você não está sozinho, não está sozinha. Esse é um sintoma do nosso tempo. E o primeiro passo para a gente mudar é perceber como essas emoções te influenciam no dia a dia. Quanto mais consciência você tiver disso, mais preparado você vai estar para surfar nas ondas emocionais, em vez de ser derrubado por elas. Vamos juntos nessa jornada?